ação. Então, o primeiro caso extremo é o que eu chamei de caso clássico. Caso clássico nesse sentido, tá? Ou seja, um caso em que a moeda só tem um papel de meio de troca. Tá? Então, esse caso clássico, onde a moeda só tem um papel de meio de troca, a gente pode interpretar como uma situação em que esse coeficiente é zero. Tá? E sendo ele igual a zero, né? Então, qualquer que seja a taxa de juros, tá? Isso não afeta a demanda por moeda. Então, nesse caso, esse extremo, então a demanda por moeda, tá? Ela fica uma reta vertical. Qualquer que seja o valor da taxa de juros, tá? A demanda por moeda não responde a esse valor. Tá? E o outro caso extremo é o caso que a gente uma medida da liquidez. Pois não. O caso extremo, né? Mas tem um exemplo de um país que se aproxime disso, que tem uma resposta demorada, ou isso você acha? Então, eu acho que países como o Brasil, né, no passado, né, que sofreram processos inflacionários muito fortes, tá, são tipicamente países que, qualquer que seja a taxa de juros, são países assim, quer dizer, se você tem um processo inflacionário muito forte, tá, são tipicamente países em que a taxa nominal de juros vai ser muito elevada, né, por conta da inflação, portanto o custo de reter moeda vai ser muito elevado. Tá? Então, nesses casos, qualquer que seja a taxa de juros, tá, eu não tenho mais motivo especulação atuando. Tá? Então, tipicamente, né, países com inflação muito elevada são países onde o papel da moeda como reserva de valor, né, já não existe mais. Mesmo o papel da moeda como meio de troca, nesses casos, fica perturbado. Tá? Então, é comum que, né, em situações como essa, você começa a utilizar não a moeda local, né, mas a moeda estrangeira, por exemplo. Tá? Então, mesmo o papel de meio de troca da moeda começa a sofrer. Tá? Então, em países onde você tem uma inflação muito elevada, né, o papel da moeda como reserva de valor vai embora. Se o papel da moeda como reserva de valor vai embora, a gente está muito parecido com esse caso, né, onde a moeda, se ela desempenhar algum papel, vai ser como meio de troca, né, mas não mais como reserva de valor. Tá? E aí você pode fazer o que quiser com a taxa de juros, sem que a tua demanda por moeda não vai ser afetada. Um outro extremo, perto da sua é um caso que a gente chama de armadilha da liquidez. Aí é típico, né, de países, né, que estão com uma taxa de juros muito baixa. É o problema dos países centrais após a crise. Então, após a crise financeira, por conta da crise financeira, né, os bancos centrais dos países desenvolvidos começaram a baixar a taxa de juros. Hoje em dia a taxa de juros desses países está no chão, né, está próximo de zero. Tá? Esse é o caso oposto. Quando a gente tem situações normais, uma situação que a gente chama de armadilha da liquidez. Que é uma situação onde essa sensibilidade, né, ela vai ficar próximo de infinito, ela vai um valor muito elevado. Tá? Porque lembra naquela história do Keynes? Né? Naquela história do Keynes, eu tinha que ter sempre expectativas de taxa de juros, daí dependendo da minha expectativa, eu direcionava o meu portfólio da moeda para comprar títulos. Se a taxa de juros já está no patamar muito baixo, tá? Então começa a se criar um consenso de que a única possibilidade que eu tenho para a taxa de juros é que ela suba. Mas se isso acontece, se eu crio esse consenso, é ótimo para mim reter tudo que eu posso em termos de moeda. Tá? Então, de fato, a gente vai para aquele caso extremo de toda a riqueza passando de forma moeda. Tá? E nesse caso, a demanda por moeda nessa economia
resposta é sim. Tá? Os casos das economias centrais, né? Europa e Estados Unidos, pós crise financeira, no caso como esse, e o Japão, né? O Japão, na década de 90, também ficou uma situação que, por conta, né, dos seus problemas econômicos, essa taxa de juros ficou muito próxima de zero, tá? E aí, né, isso vai diminuindo, né, vai aumentando, né, a inflação, mais deitado, até o limite, né? O que ocorre, né? De novo, né? Esses são os casos extremos. O caso mais típico seria uma curva de demanda de moeda, é da seguinte forma. Da seguinte maneira, digamos que existe aqui um valor, esse valor, aquele valor que eu estou chamando de precaucional, né, que é uma quantidade mínima de moeda que você precisa. E aí, à medida que a taxa de juros vai aumentando, então, à medida que a taxa de juros vai aumentando, isso vai diminuindo a quantidade de moeda. Então, a ideia é de que, no limite, né, se essa taxa de juros aumenta muito, está no limite, né? Você só vai ter moeda, né, por esse motivo. Então, assim, de novo, né? Eu tenho que fazer só a ressalva, né? O estocado, ele é condicional a manter um certo nível de Y constante, né? Porque, como eu falei, alterações de Y desloca essa curva, tá? Então, pense que eu tenho um Y parado, tá? Para esse Y parado, eu começo a aumentar a taxa de juros. Então, à medida que eu começo a aumentar a taxa de juros, um certo valor de Y, eu começo a diminuir a quantidade de moeda, e aí no limite, imagina que eu tenho uma taxa de juros tão elevada, né, que ao invés de ir para zero, como nesse diagrama, eu convirjo para esse pedaço. Tá? Então, eu tivesse uma demanda por moeda no limite superior aqui, eu estou meio que convergindo, sei lá, vou parar aqui, esse cara aqui, e aí, eu começo a ter uma demanda por moeda que decresce, e aí quando a taxa de juros fica muito próxima de zero, tá, eu vou para um outro limite aqui. O limite da maquininha aqui. Então, posso desenhar uma curva de demanda por moeda. Então, eu teria uma curva onde, asintoticamente, quando a taxa de juros fica muito elevada, a inclinação dela vai para o valor vertical. À medida que a taxa de juros começa a baixar, começa a ter uma certa inclinação, só que no limite, né, como nesse caso, de armadilha da liquidez. Então, assim, os casos extremos, esses dois casos extremos, são casos que a gente observaria ou quando a taxa de juros fica muito elevada, ou quando a taxa de juros fica muito baixa. Então, o caso mais realista de demanda de moeda é uma curva como aquela, onde a gente tem essas duas assíntotas escrevendo, né, os limites. Tá? Então, assim, isso que a gente está fazendo, quando eu digo que essa relação é uma relação linear, tá? Eu estou simplificando, mais ou menos tentando pegar valores meio intermediários, né, da taxa de juros, tá? Ou seja, valores que não sejam nem muito extremos para cima, nem muito extremos para baixo. Tá? No caso intermediário,